Se você, assim como eu, tem cotas do Gary ou do TRXF, bom, então fica comigo até o final porque esse vídeo vai esclarecer de uma vez por todas se o seu dinheiro está correndo ou não perigo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você que se inscreva no canal e que deixe o like porque eu vou esclarecer de uma vez por todas se o Gary está ou não em crise. Bom, uma notícia abalou aí o mercado financeiro nos últimos dias. O Grupo Pão de Açúcar entrou com um pedido de recuperação extrajudicial e isso pode impactar diretamente os fundos imobiliários que são os donos dos imóveis. Mas antes a gente precisa entender a diferença entre recuperação extrajudicial e uma recuperação judicial. A recuperação extrajudicial nada mais é do que se recuperar de uma maneira sem envolver um juiz, por isso ela se chama extrajudicial. Basicamente a empresa fala, olha, vou recuperar minhas finanças, vou colocar a casa em dia, pede-se ali um prazo para os seus credores de 30, 60, 90 dias, o que for acordado ali, para que ela se organize e aí ela volte a pagar essas dívidas. E esse prazo, ele para ser aceito, para ir adiante essa recuperação extrajudicial, pelo menos 60% dos credores precisam aprovar, precisam estar de acordo, precisam falar, olha, ok, aceita o seu prazo para receber daqui a 90 dias e se organiza aí e vida que segue. Já a recuperação judicial é aquela que para tudo, decreta o fim mesmo, beira a falência, envolve-se o juiz e é bem mais demorado. Então ele para de pagar ali empréstimos, para de pagar credores, para de pagar empregados, ele para tudo ali, ele para o caixa, porque quando envolve mesmo uma recuperação judicial é que a coisa está feia, a empresa precisa de ajuda para pelo menos honrar ali os compromissos. Primeiro, sem querer alarmar quem tem cotas ali, quem investe em fundos imobiliários, é relativamente comum empresas e até grandes empresas entrarem em recuperação extrajudicial, que é mesmo para organizar as finanças dentro de casa. Vemos que nos últimos anos, empresas como a Raizen, a Oi, as Americanas, Gol, Ambipar, Casas Bahia, Bombril, Dia Brasil, Rossi, várias outras entraram em recuperação judicial justamente para estruturar a sua parte das finanças ali, estruturar, de repente envolve fechamento de lojas ou até mesmo expansão, até mesmo uma mudança de conceitos para estruturar, para colocar as finanças em dia e assim a empresa continuar de pé. Lembrando que todas as empresas, seja ela de pequena, média ou grande porte, o intuito maior dessa empresa é continuar de pé, é continuar vendendo, é continuar sendo produtiva. Então, se de alguma forma ela não está conseguindo entregar ali o valor que ela espera, é natural que ela queira se ajustar para organizar e continuar de pé. Se a gente for olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, é exatamente o que nós fazemos. Em um momento ou outro da sua vida você vai se endividar e você pede para o banco, pede ali para o seu credor um tempo, um prazo para você se organizar e assim continuar tranquilamente ali, depois de arcar com seus compromissos. Tá, mas por que que isso acontece? Bom, imagina que várias dessas empresas tomam empréstimos e até mesmo organizam as suas dívidas ali, por exemplo, na taxa Selic, que está altíssima e está altíssima já tem um tempo. Então, para nós réis mortais que colocamos o nosso dinheiro ali numa caixinha, num tesouro, é maravilhoso porque o dinheiro vai estar rendendo. Mas imagina quem é o tomador da dívida. Imagina que você tem uma dívida que você precisa pagar e ela está atrelada ali com o indexador à Selic. Então, os juros que você tem que pagar é muito maior. E levando isso para um grupo gigante, resultou-se nessa dívida de mais ou menos 4 bilhões e meio, que é o que ele quer estruturar para continuar de pé. Vemos também que há uma crescente nos últimos anos de empresas entrando em recuperações extrajudiciais. Nos últimos 4 anos a gente pode ver aqui que, por exemplo, de 2021, 891 empresas, 2022, 833, 2023, 1.405, 2024, 2.273 empresas entraram com pedidos extrajudicial para justamente organizar a casa e muitas delas não conseguiram se organizar mesmo assim, e aí então vem o próximo passo que seria decretar falência. Isso vai muito além do seu viés, se você é de direita, se você é de esquerda, a taxa Selic está muito alta e isso para as empresas é péssimo, sufoca pequenas, grandes empresas por igual. Tá, mas então você está me dizendo que é o fim de fundos imobiliários como, por exemplo, o Gary, o TRXF, agora eu devo vender, eu devo me desfazer daquelas cotas porque no final das contas eu vou perder dinheiro? Bom, esse tipo de cenário evidencia basicamente dois tipos de pessoa. As que vão se descabelar de fato e vender logo ali, muitas das vezes vender na baixa e perder dinheiro, e as que vão olhar com cautela, que são os investidores reais, inclusive os seguidores desse canal, que vão olhar e vão analisar os fatos e aguardar as cenas dos próximos episódios. Por exemplo, se você olha para o portfólio inteiro do Gary, você vai ver que 14% do grupo Pão de Açúcar é o que integra ali o FII de fato. Agora, uma coisa que chamaria minha atenção é, por exemplo, a participação do Carrefour é muito alta,
a centralização em São Paulo e a quantidade em renda urbana. Eu acho que isso acende um alerta muito maior do que você olhar só para a distribuição do Pão de Açúcar em si. E olhando para o TRXF, nós vemos que dentro do portfólio inteiro do FI, são cerca de 7,84%. O que isso significa? Significa que na prática, imagina, um exemplo, um FII que tem R$100, desses R$100 de receita que ele gera todo mês, ele deixaria ele, na pior das hipóteses, de gerar 7,84%. Ou seja, desses R$100 do macro, ele deixaria de receber R$7,84, por exemplo. Então, para a gente olhar para o valor total do FII, não é uma coisa que vai levar o FII à falência. Muito porque ele é o locatário dos imóveis. Então, mesmo que o Grupo Carrefour, por exemplo, fosse à falência e fechasse todas as lojas, além dele estar amparado de ter um contrato atípico, que é aquele contrato extenso de 10 a 15 anos com multas altíssimas que também garantiriam dinheiro em caixa para que esse FII remunerasse os seus cotistas, ele ainda é o dono do imóvel. Eles vão, no máximo, alocar para outra pessoa, implementar mais um contrato atípico de mais 10 a 15 anos e vai continuar vivendo. E não é a mesma coisa na nossa vida, você mora numa casa, você não é o dono da casa, um exemplo, você mora de aluguel, você arrenda aquela casa. Um belo tempo você vai seguir sua vida, você vai mudar para outra casa e o dono vai alugar para outra pessoa. E a vida segue, as empresas vão, mas os imóveis permanecem. Não quer dizer que a gente deva virar as costas ou deva ignorar relatórios, mas simplesmente olhar com cautela e ver o andamento nos próximos dias. Como eu já falei, por ser uma recuperação extrajudicial, ela requer um certo cautela, ela requer uma certa calma, porque não é o fim do mundo, mas temos que olhar e de preferência olhar com bons olhos, porque queremos ver empresas prosperando e principalmente pagando ali os seus dividendos certinho, que é o que nos importa. Mesmo que você tenha uma carteira com vários FIIs que tenham no portfólio as mesmas empresas, por exemplo, eu tenho o TRX e eu tenho o GARI, ambas são locatárias do Grupo Carrefour, mas se eu olhar para o total do meus dividendos e principalmente para a diversificação da minha carteira, eu não sofro muito porque eu sei que está bem pulverizado a ponto de que mesmo que amanhã eles parassem de locar, entrassem em recuperação judicial mesmo, aquela que para de pagar tudo, eu sei que o impacto nos meus dividendos seria mínimo. Por exemplo, a gente olha aqui, diversificação só de empresas, ele não tem só Pão de Açúcar, ele tem ali Grupo Mateus, ele tem Açaí, ele tem Caixa, ele tem Anima, ele tem Leroy Merlin. Então está muito bem diversificado dentro de empresas de setores também diversificados entre si. Isso dá uma tranquilidade maior para que o investidor de fato não trema com oscilações do mercado e muitas vezes ele enxergue como oportunidades. Eu mesmo comprei algumas cotas do TRXF há um tempo atrás, porque ele está muito bem descontado e eu acredito que o fundo vai se manter firme e forte, vai se manter perene, mesmo com as oscilações do mercado, até porque já vem se mantendo há um certo tempo. E ainda falando de taxa básica de juros, olha como é interessante você aproveitar um pouco de ações e FIIs, uma vez que eles descontam, são vendidos mais barato do que realmente custam quando a taxa básica de juros está em alta, mas também tem uma parte do seu dinheiro no Selic, no CDB, no Tesouro. É muito interessante porque ela rende proporcional. Quando você olha para o macro da sua carteira, você pode encontrar um rendimento muito seguro de 1 a 2%, que para mim já está ótimo, olhando para o cenário atual que o Brasil vem enfrentando nos últimos dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, que você deixe o like, porque isso vai me ajudar não só a continuar trazendo conteúdos, mas também vai tentar entregar para outras pessoas que também buscam o objetivo comum de melhorar a sua situação financeira. Então, se esse vídeo te ajudou e você ficou até o final, eu agradeço demais. Nos vemos numa próxima e tchau!